vamos falar sobre cirurgia bariátrica e como que a qualidade de vida, atividade física e os aspectos nutricionais estão relacionados. Para que a gente consiga compreender, né, a cirurgia bariátrica, a gente precisa também fazer uma introdução sobre a obesidade. Hoje, o excesso de peso, que é o sobrepeso, a gente chama de sobrepeso, ele é uma pandemia mundial e ela é uma das mais graves crises de saúde pública. Isso quem fala é Gonzalez, em 2017, num artigo publicado na Lancet, né? Muito legal esse artigo. Em 2018, no Brasil, a gente tinha aproximadamente 20% dos adultos sendo considerados obesos. Então, o Brasil, diferente de 30 anos atrás, ele segue a mesma tendência dos países de primeiro mundo, Estados Unidos e tudo mais. E a definição da obesidade pela Organização Mundial de Saúde, ela é caracterizada por uma condição de acúmulo em excesso e anormal de gordura corporal que remeta a prejuízos da saúde. Então, algo que acaba por afetar outros aspectos relacionados à sua saúde. E a obesidade mórbida, ela é algo que, em termos de prevalência, ela cresce de maneira exponencial hoje no mundo. E quando a gente se debruça sobre os tratamentos convencionais, que seria praticar exercício físico, plano alimentar correto para esse sujeito, uso de medicação para esse obeso, a gente percebe que, infelizmente, temos pouca efetividade para os superobesos, para a obesidade mórbida, que é quando o IMC é acima de 40 quilogramas por metro quadrado. E para a obesidade mórbida, o tratamento mais efetivo é o tratamento cirúrgico através da cirurgia bariátrica. Então, nos casos dos indivíduos superobesos, o que a literatura científica nos aponta é que a cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo. Por esse motivo, a gente tem um aumento significativo aqui no Brasil de números de cirurgia. Então, entre 2003 e 2010, houve um aumento de 275% no número de cirurgias. Por que que isso ocorre? Porque na cirurgia bariátrica, os resultados, eles apresentam uma média de 60% a 75% de perda do excesso de peso entre 1 ano e meio e 2 anos pós-cirurgia. E toda essa redução de peso, imagina aí, você perder 60% do excesso de peso, acaba que traz uma redução significativa das comorbidades associadas à obesidade. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a obesidade está associada ao risco de diabetes mellitus, à hipertensão arterial, a vários tipos de cânceres e por aí vai. Então, você reduz essa comorbidade, melhorando a saúde do sujeito. Obviamente que a gente tem uma redução do índice de massa corporal, um aumento nos níveis de atividade física, mas aqui eu vou deixar um ponto de interrogação, porque a gente vai discutir isso mais para frente, e melhora da qualidade de vida, também vou colocar um ponto de interrogação que a gente vai discutir também mais para frente, tá certo? Bom, tratar modelos de obesidade não é tão simples. Só para vocês terem uma noção, esse mapa do sistema da obesidade com todas as variáveis que interferem de maneira direta ou indireta à obesidade, ele mostra aí que é extremamente complexo quando você vai analisar tudo da vida de um sujeito e da obesidade como resultado dessas relações. Então, quando a gente fala do obeso, e eu já vi várias palestras aqui falando sobre isso, né, que a gente precisa considerar o sujeito de uma maneira holística, de uma maneira global, a gente precisa considerar que não é simplesmente falar para ele, para de comer, coma menos caloria, né? Isso é algo muito, a gente reduzir a obesidade a simplesmente uma variável. E não, eu trouxe aqui esse modelo para que a gente consiga compreender que é algo extremamente complexo. Então, por esse motivo, por que esse tema é tão importante? Porque a gente tem que entender as relações entre essas variáveis que hoje aqui a gente vai se debruçar de uma maneira mais global, né? Considerando uma relação multidirecional, e não simplesmente algo que chega para o indivíduo e, de repente, não, faça o controle alimentar que está resolvido. Não, é muito mais complexo do que isso. E por esse motivo,
A primeira variável que eu escolhi por falar é a qualidade de vida em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica. De maneira geral, a gente tem uma melhora da qualidade de vida, mas também o conceito de qualidade de vida é um conceito amplo, complexo. Então, aqui, né, uma definição extremamente complexa, que envolve a saúde física, envolve as relações sociais desse indivíduo, envolve as crenças pessoais e muitas vezes limitante desse sujeito, envolve a saúde psicológica também e o meio ambiente. Então, ao falar qualidade de vida, a gente considera a estrutura social e o estilo de vida que esse sujeito ele está inserido. Mas para a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida ela é compreendida, então, pela percepção que esse sujeito tem, que esse indivíduo tem a respeito da sua própria vida, considerando o contexto cultural e sistemas de valores onde ele está inserido e as suas relações e suas preocupações, objetivos, expectativas e padrões. Então, se a gente considerar o que é qualidade de vida para mim, que estou aqui em Campinas, num apartamento, e considerar o que é qualidade de vida para um indivíduo que está lá na Ucrânia, no ápice daquele momento complexo de guerra, são conceitos com certeza completamente diferentes. E para o indivíduo obeso, a gente precisa também considerar, ou perguntar para ele como é que você considera a sua qualidade de vida, qual é o contexto de vida que ele tem, tá? Geralmente, as pesquisas, os estudos da literatura científica, eles relatam que, após a cirurgia bariátrica, eu tenho, então, uma melhora da qualidade de vida, e isso está muito associado a uma redução do IMC e da perda de peso. Então, esse indivíduo obeso, né, ele passa pelo processo cirúrgico, consegue reduzir o seu índice de massa corporal, gordura corporal e o seu peso total, ele melhora, então, a sua qualidade de vida. Vários estudos relatam isso, mas eu trouxe aqui para vocês alguns que nos colocam em dúvida sobre essa situação, e são artigos de 2020, por exemplo, 2018, 2012. O primeiro artigo é o de Gale e colaboradores, em 2020, onde eles avaliaram a qualidade de vida antes e após 12 meses de cirurgia bariátrica, com quase 5.000 bariátricos, então uma quantidade significativa de sujeitos. Qual foi o resultado que foi encontrado? Houve uma melhora na qualidade de vida para os domínios de funcionamento físico, limitações físicas e mudanças na saúde, mas olha que interessante, houve também uma piora para o domínio de percepção geral de saúde. Então, veja que para alguns domínios da qualidade de vida, os questionários de qualidade de vida, eles são divididos em domínios, normalmente, houve melhora, mas na percepção geral de saúde, para esses quase 5.000 bariátricos, houve uma piora. Um outro artigo importante, um estudo, uma pesquisa importante, que é o de Kotlkin e colaboradores, em 2012, ele comparou dois grupos, acompanhou por 6 anos esses grupos. Esses grupos foram 257 obesos, comparados com 323 bariátricos. O resultado, obviamente que foi apresentada uma diferença na perda de peso e qualidade de vida entre os grupos, e durante os 6 anos, os bariátricos apresentaram melhores níveis de qualidade de vida e significativa relação com o peso perdido. O que isso significa? Que quanto mais peso se perdia, melhor a qualidade de vida.